Fala, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa sexta e última aula do Seminário do Espírito Santo. E aí, aprenderam bastante? Curtiram as nossas aulas, o conteúdo que nós reservamos e disponibilizando para vocês? Tomara que sim, tomara que vocês tenham gostado, tomara que vocês tenham aprendido bastante e que Deus tenha falado muito ao coração de vocês. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que Deus fale com você através dessas palavras. Hoje em nossa aula eu quero falar com você sobre a divindade do Espírito Santo. Como o Espírito Santo, além de ser uma pessoa, como nós aprendemos na última aula, não é uma força ativa, não é simplesmente um poder sobrenatural que age na vida e através da vida do cristão, mas como ele é uma pessoa, tem sentimentos, vontade própria, tem intelecto. Hoje nós vamos aprender que ele também é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. E é uma grande verdade bíblica isso. Isso nos leva a raciocinar, porque tem muitas pessoas que acham que nós, como cristãos protestantes, servimos a três deuses. E até mesmo muitos cristãos entendem isso de forma errada. Talvez você já deve ter ouvido falar sobre a Trindade Divina, mas não sabe como isso funciona, não sabe como isso é descrito na palavra de Deus. A Trindade Divina. Nós não somos politeístas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não adoramos a vários deuses. Politeístas é aqueles que adoram a vários deuses. Nós somos monoteístas. Adoramos a um Deus só. A própria palavra de Deus diz, o Senhor dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Exatamente isso. Nós não temos três deuses. Muitas pessoas acham que são três deuses por causa do quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não, nós temos três pessoas que formam um único ser. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 João 5,7, porque há três que testificam no céu, o Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito, e estes três são um. Quando falamos acerca dessas verdades, nós entendemos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Terceira não por causa do sentido de ser menor, por causa de ser menos poderoso, não. É só numa questão de, vamos dizer, de organização, às vezes de formas de falar. Nós usamos o Pai como a primeira pessoa, Jesus como a segunda e o Espírito Santo como a terceira. Mas os três formam um Deus só. E aqui eu já começo a explicar para você sobre a Trindade Divina. O que é a Trindade Divina? É a unidade de três pessoas divinas, poderosas, onipotentes, onipresentes, oniscientes, divinas e plenas em si mesmo, mas que formam um único Deus. Isso é a Trindade. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que grandes verdades, que o Espírito Santo, ele é Deus, assim como o Pai e assim como o Filho, que é Jesus. Não existe um menor do que o outro e não existe um maior do que o outro. O que existe são operações diferentes. Quando nós falamos acerca de Deus, eu amo a Deus, você está falando o quê? Eu amo o Pai, eu amo o Filho e eu amo o Espírito Santo. Mas quando falamos das suas operações, aí cada um tem a sua função. Cada um tem a sua responsabilidade, a sua missão para com a criação ou para com a humanidade. Olha só, Deus, ele é uno e ao mesmo tempo triuno. Deus, ele é um e ao mesmo tempo ele é três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas divinas, eles são iguais em divindade, mas eles são diferentes. Como? Em operações. Quando nós falamos da obra em geral, eles são iguais. Mas quando falamos em operações, são diferentes. Como assim? Um exemplo. As três pessoas divinas da Trindade, elas são coeternas e iguais entre si. Mas em suas operações concernentes à criação, à redenção, eles são diferentes. Um exemplo. Acerca da criação, o Pai planejou a criação de tudo. O Filho, Jesus, veio à Terra e executou o plano da criação. Quando nós olhamos isso, nós vemos que o Espírito Santo ele tem como operação, responsabilidade aqui, vivificar,
dar vida àquilo que foi dado à ordem. Ele é quem dá a vida. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o quê? Como eles se diferenciam. O Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo vivifica. É aquele que é responsável para dar vida. Acerca da redenção da humanidade, acerca do plano da salvação da humanidade. Olha só, o Pai, ele é o planejador acerca da salvação no céu. A salvação, ela é um mistério que foi planejado antes da fundação do mundo. O Filho é aquele que consome, né? Aquele que vem aqui e executa o plano aqui na terra. E o Espírito Santo, o que que ele faz? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você pode ver que isso é claro nos evangelhos. Isso é claro em nossa vida. O Espírito Santo, o papel dele é convencer o homem, fazer com que as verdades do evangelho se tornem vida em nós. Outra vez, quando nós tentamos falar acerca disso, olha só, uma tentativa de definir o nosso Deus trino é: Deus Pai é a plenitude da divindade invisível. Deus Pai, ele é a plenitude da divindade invisível. Deus Filho, Jesus, ele é a plenitude da divindade manifesta, porque Jesus se manifestou a nós. E Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Então nós temos o Pai, que é a plenitude da divindade que é invisível, do Filho, que é a divindade manifesta, e o Espírito Santo, que é a divindade que opera na criatura, ou seja, opera em nós. Essas verdades são impressionantes, são maravilhosas, porque nós entendemos que Deus, ele é três pessoas e trabalham de uma forma unida, que nenhum contradiz o outro, e são tão unidos que eles formam um Deus só, um único Deus. Nós não temos três deuses, nós temos um Deus apenas, composta por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós falamos acerca da divindade do Espírito, nós falamos que ele é Deus, assim como os demais. Ele não é menor do que o outro. Então, assim como o Pai e o Filho são onipotentes, onipresentes, oniscientes, o Espírito Santo também é. Porque em divindade eles são iguais. Eles compartilham dos mesmos atributos. Atributos são qualidades de um ser. Quando nós falamos acerca desses atributos, nós vemos os atributos da divindade, são atributos incomunicáveis que só Deus tem, que faz Deus um ser maravilhoso, ser Deus, e diferencia ele das suas criaturas. Quando nós falamos desses atributos, nós vemos esses atributos onde? Na pessoa do Espírito Santo. Um exemplo, o Espírito Santo, ele é onipotente. O que é onipotência? Quer dizer que ele tem todo o poder sobre todas as coisas. O Espírito Santo, ele tem poder próprio. É dele que flui a vida em suas dimensões e sentidos, assim como também o poder de Deus. Isso é uma evidência da deidade, da divindade do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo, ele também é onisciente. O que é o ser onisciente? Quer dizer que ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Ele perscruta todas as coisas e sabe de tudo. Olha só, o Espírito Santo, ele é onipresente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito está presente em todo lugar, a todo momento e em todo instante. Quando eu falo que o Espírito Santo habita dentro de mim, ao mesmo tempo ele habita dentro de você. Ao mesmo tempo ele habita em outro cristão que está do outro lado do mundo. Por quê? Ele é Deus. Ele é capaz de estar em todos os lugares. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se o teu espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, ou seja, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. O Espírito Santo, ele é eterno. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é infinito em existência, sem princípio, sem fim, sem limitação de tempo. Isso nos prova o quê?
outra verdade bíblica. O Espírito Santo ele é uma pessoa, não é uma força ativa. O Espírito Santo não é só um poder sobrenatural, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. E o Espírito Santo também é Deus. Isso nos leva a pensar muito, meus queridos. Por quê? Como é que nós estamos lidando com essas verdades? Como estamos lidando com o Espírito Santo? Ele mora dentro de mim, ele é uma pessoa. Será que eu estou relacionando com esta pessoa? Agora, outra verdade: o Espírito Santo é Deus. Será que eu estou me reverenciando a este Deus? Será que eu estou respeitando esse Deus? Agora eu te levo a pensar ainda mais: eu sou casa e morada de Deus. Como é que eu estou me comportando? Como estou tratando o meu corpo, que é um templo do Espírito Santo? Como estamos nos comportando diante dessas verdades? Ok? Como estamos nos comportando diante dessas verdades? O Espírito Santo, ele é Deus. Tendo esclarecido sobre a divindade do Espírito Santo, eu quero falar com você agora sobre a necessidade que temos de ter uma vida íntima e dependente do Espírito Santo. E nós vamos olhar essas verdades olhando para o nosso Mestre, o Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, nas últimas instruções de Jesus, no capítulo de número 14, no capítulo de número 15, no capítulo de número 16, e finaliza no capítulo 17 com a oração sacerdotal de Jesus. Mas nesses três capítulos, 14, 15 e 16, Jesus dá as suas últimas instruções aos discípulos. E nessas últimas instruções, Jesus se detém nesse momento a falar de uma pessoa, do Espírito Santo. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que ele foi totalmente um ser que se relacionou com o Espírito Santo, que teve intimidade com ele e totalmente dependente dele. Um exemplo para nós. A Bíblia nos diz em João 14, verso de número 16, o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro quer dizer do mesmo tipo. Então, quando Jesus, que nós reconhecemos ele com verdade, que é Deus, ele diz outro consolador, nós estamos dizendo o quê? Um igual a mim. Jesus dizendo, um ser igual a mim vai vir e vai ficar com vocês. Ou seja, ele está fazendo uma referência a que o Espírito Santo é uma pessoa divina, ok? Então, olha só, eu quero mostrar para vocês que tanto a vida quanto a missão de Jesus estavam totalmente ligadas à pessoa do Espírito Santo. Assim também deve ser a nossa vida. Tanto a nossa vida, quanto o nosso ministério, trabalho, tudo que nós nos envolvemos tem que ser totalmente dependentes do Espírito Santo. Um exemplo, no nascimento de Jesus, logo no nascimento, em Lucas capítulo 1, verso 31 ao 35, a Bíblia diz o seguinte: Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo seu nome. A Bíblia diz na sequência, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também este que há em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, logo em seu nascimento, foi dependente do Espírito Santo, porque foi por ele que ele foi gerado no ventre de Maria. Olha só isso, logo no nascimento. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, gente, é algo que poucas pessoas entendem. Jesus, ele é Deus. Quando ele veio à Terra, a Bíblia nos diz em Filipenses que ele abriu mão de sua glória, deixou a sua glória, esvaziou-se da sua glória e se tornou homem. Jesus não deixou de ser Deus, ele deixou os seus atributos como Deus junto ao Pai e ele se fez homem, mas ele continuou sendo Deus. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos isso aqui que eu vou falar para vocês. Jesus em Lucas 4,14 diz, então Jesus no poder do Espírito regressou para a Galileia. Tudo que Jesus fez no seu ministério foi sob o poder do Espírito Santo.
Jesus curou pelo Espírito Santo, andou sobre as águas pelo Espírito Santo, Jesus multiplicou pães e peixes pelo Espírito Santo. Na sua ressurreição, quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus não fez nada aqui na terra com o poder da sua própria divindade. Tudo que Jesus fez foi na dependência do Espírito Santo. Por que isso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus esvaziou-se da sua glória, ou seja, os atributos que fazia dele um ser divino, ele deixou junto ao Pai. E ele veio totalmente como homem. Por quê? Porque se ele não viesse totalmente como homem, como um servo, como a Bíblia diz, um homem que foi perfeito em tudo, mas o seu sacrifício deveria ser em carne humana. Se ele não tivesse feito isso e passado por esse processo, nós não teríamos como ser justificados hoje pelo seu sangue e pela sua morte. Então, por isso que tem sentido o que a Bíblia diz em Filipenses. Olha só, Filipenses capítulo 2 diz, verso de número 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí, depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Depois que Jesus passou pelo processo da cruz e ressurreição, a Bíblia nos diz que ele está ali no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, dando as últimas instruções. Ele diz, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Neste momento é quando o Pai devolve a ele todos os seus atributos da sua divindade. Então nós precisamos entender esses detalhes, coisas que poucas pessoas entendem. Então Jesus ele foi totalmente dependente do Espírito Santo no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. A Bíblia diz que tudo o que Jesus falou foi o Pai que lhe disse para que ele falasse. E essa ligação, quem estava por meio dela, era o Espírito Santo. Todo o poder sobrenatural no ministério de Jesus era o Espírito Santo. Agora, por que isso? Uma das coisas, ele precisava passar por esse processo. E como o homem nos mostrar que é possível viver perfeito e ser dependente, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos que Jesus foi dependente do Espírito Santo e que nós também precisamos o ser. A Bíblia nos diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Então há uma necessidade muito grande de sermos guiados e de sermos dependentes do Espírito Santo, porque somente assim nós iremos ser reconhecidos de fato como filhos do Senhor. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo é aqueles que têm uma vida em obediência à palavra de Deus, porque o Espírito, ele nos leva à palavra, ele nos ensina a palavra, ele nos revela a palavra e ele nos leva no caminho da obediência à palavra. E todos aqueles que andam no caminho da obediência, aqueles que são filhos, aqueles que se submetem a obedecer à palavra de Deus em vez do que o mundo diz, são aqueles que são filhos. Se você é filho, se eu sou filho, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como parte final aqui da nossa sexta e última aula, eu quero falar a você como manter o poder, a presença do Espírito Santo, ou assim como buscá-la, buscar a presença do Espírito Santo para as nossas vidas. Isso é possível? Sim. Isso é necessário? Sim. Isso pode ser para mim? Claro que pode. Você pode se encher do Espírito Santo de Deus. Há algumas coisas que ocorrem no primeiro Pentecostes que trazem à tona as condições da nossa parte para usufruirmos o poder pentecostal, sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossos dias. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos algumas verdades. Primeiro, obediência total à vontade do Senhor. Gente, guarde isso que eu vou falar a você. Obediência é a chave do coração de Deus. Obediência é a chave do coração de Deus. Quando nós olhamos em Lucas 24, 49, Jesus diz para os discípulos, voltem para Jerusalém e fiquem lá
até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus falou isso, tinha cerca de 500 discípulos. 10 dias depois é quando essa promessa se cumpre. Apenas 120 das 500 pessoas permaneceram, foram obedientes à voz do Senhor. Como recompensa, Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo sobre aqueles 120. Isso foram os 120 que iniciaram a igreja e colocaram aquele mundo de cabeça para baixo, pelo poder do Espírito Santo. Então, a primeira chave, a obediência. A desobediência é um entrave da operação divina em nossa vida. Quando nós desobedecemos, nós estamos o quê? Travando a ação de Deus em nossa vida. Nós estamos colocando uma pausa no plano do Senhor em nossa vida. Então, a obediência é a chave do coração de Deus. Obediência à vontade do Senhor é a primeira coisa que nos chama a atenção aqui a respeito de como ter, obter e manter o poder do Espírito Santo. Segundo, união e unidade entre os cristãos. Gente, se tem algo que me chama a atenção na igreja de Atos dos Apóstolos, era a unidade deles, a comunhão que eles tinham. E nós estamos falando aqui de um início. No início as coisas sempre são mais difíceis. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Atos 2, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que quer dizer sinceridade, união, unirmos uns aos outros como igreja e buscarmos ao Senhor, adorar ao Senhor e também cumprir a missão do Senhor. O problema é que hoje em nossos dias, não sei se você vai concordar comigo, mas muitas pessoas na hora do movimento, na hora do louvor, na hora da confraternização, se unem, estamos juntos, vamos nessa. Mas na hora de chamar para realizar um evangelismo, a entrega de panfletos, ir para o sinaleiro, falar de Jesus, poucas pessoas querem. Muitas pessoas querem festa, mas não querem se comprometer com a obra do Senhor, pregar o evangelho. Você tem que concordar comigo acerca disso. Estamos falhando muito nisso. Nós não podemos simplesmente nos alegrar em nos reunir para adorar o Senhor, mas da mesma forma, com o mesmo empenho, com a mesma vontade, nos unir para pregar o Evangelho de casa em casa, levar a palavra do nosso Senhor. Então, união e unidade entre os crentes. União e unidade entre os crentes. E outra coisa, oração perseverante e unânime. Gente, se tem algo que tem faltado em nossos dias de hoje, pessoas que têm compromisso em aprender a palavra de Deus, buscar o conhecimento da verdade, buscar o conhecimento das Escrituras, se alimentar dela diariamente, ler, examinar, pesquisar, fazer anotações, se aproximar de Deus pela palavra e pessoas que oram. Literalmente estamos vivendo dias de sequidão espiritual. Nunca houve dias como os dias de hoje em que as pessoas estão longe de Deus, ao mesmo tempo que estão no templo cantando, adorando, elas estão insensíveis à voz do Senhor que chama elas para o quarto de oração, para um momento a sós em comunhão. Muitas pessoas em público se mostram espiritual, mas a sós não conseguem nem ao menos ter um tempo com o Senhor. Não consegue falar com o Senhor, abrir o seu coração para o Senhor. Gente, nós não podemos ser em público o que nós não somos no secreto. Não podemos ser em público o que nós não somos no secreto, porque é no secreto que precisamos ser algo, porque é lá que não tem como esconder nada, não tem máscara, não tem hipocrisia, é lá onde nós realmente somos, porque o Senhor conhece todas as coisas. Então olha só, para buscarmos, mantermos a presença, o poder do Espírito Santo, obediência à vontade do Senhor, união e unidade entre os cristãos e também oração perseverante e unânime. Tem um texto sobre oração que eu acho muito forte, muito importante e nos leva a pensar. Nós fomos santificados pelo Senhor. Agora a Bíblia nos diz no Salmo:
Todo aquele que é santo orará a ti. Se você ora, é porque você é santo, é santificado pelo Senhor. Se você não tem vida de oração, é porque você ainda não experimentou a santificação do Senhor Jesus. Você ainda não experimentou o poder dessa graça. Você ainda não conseguiu experimentar e vivenciar o poder regenerador do Evangelho, porque o texto é claro: todo aquele que é santo orará a ti, ok? A vida espiritual renova também, ela se recebe, ok? Ela precisa ser renovada, ela precisa ser a cada dia alimentada, e a cada dia precisamos ter uma porção nova do Senhor em nossa vida. É possível sim que o Espírito Santo cresça em nossa vida. Precisamos ter o Espírito mais do que tudo, mais do que tudo. A Bíblia nos diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ok, meus irmãos? Essa é a nossa sexta e última aula do nosso Seminário do Espírito Santo. Não se preocupe que logo, logo nós vamos ter mais novidades, mais temas para nós estudarmos. Enquanto isso, se inscreve aqui no nosso canal. Sempre nós estamos aqui tornando ou deixando disponível um material, uma aula, um devocional. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você aprendeu em todo esse seminário. E eu quero agradecer você por participar conosco, porque eu sei que Deus tem grandes coisas a realizar em nossa vida. Infelizmente, e com certeza, não deu para nós falarmos sobre tudo o que queríamos. Tá? É uma matéria muito extensa, é uma matéria muito grande, mas acredito que esse pouco que passamos para você tenha servido e contribuído muito para o seu crescimento. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.